Primeiramente, uma pergunta. Quero saber de que lugar do Brasil ou do mundo você combate aí a extrema-direita. Deixa aí nos comentários. Vamos falar agora, ó. Já começou a ter derrotas aí o senhor Donald Trump. Toda aquela retórica dele, belicista, que era de que, olha, vou fazer guerra comercial contra A, B, C, D, E, olha... Não deu uma semana de governo, Trump já recuou 10 passos. Os trumpistas devem estar tudo com carinha de bunda, pensando, pô, mas ele não ia fazer, ia acontecer? Pois bem, quem é plantonista já foi avisado aqui por mim várias vezes. Ó, o Trump fala, mas entre falar e fazer aí, no caso dele, tem um abismo de diferença. O que acontece é que no dia da sua posse, o Trump fez um discurso dizendo que impor tarifas de 100% aos produtos dos países do BRICS, se o BRICS parasse de usar o dólar. O Trump também chegou aí a ameaçar a Espanha, numa fala extremamente arrogante. Foi a única vez que eu queria ser o jornalista que estava entrevistando, ou no caso, a jornalista que estava entrevistando o Trump, porque ele falou, ela perguntou sobre a Espanha, e ele falou, a Espanha, a gente vai impor tarifa de 100%, a Espanha é do BRICS. Você sabe o que é BRICS? E ainda foi arrogante com a jornalista. Ai, queria muito eu ser jornalista. Fala, eu sei, só que a Espanha é o Trump. Não sei se você estudou ou não faz parte do BRICS. Vergonha aí um presidente, no dia da sua posse, não saber os países do BRICS. Não é que são 30, não. São só 5. E aí depois entraram mais 6. Quer dizer, não é uma lista grande não, Trump. E aí você confundir a Espanha, que é um país da OTAN, com o BRICS, olha... Ai, santa burrice. Pois bem, o que acontece é que, apesar de não saber quem são os países do BRICS, o Trump estava falando que ia para cima. Pois bem, no primeiro dia, antes do Trump assumir, ele já teve uma derrota para a China, que foi, ele fez o TikTok voltar nos Estados Unidos sem que um aliado dele tivesse comprado o TikTok. Vamos lembrar, o governo dos Estados Unidos colocou ali uma condição para o TikTok voltar ao ar nos Estados Unidos, que era um estadunidense tinha que ser dono do TikTok nos Estados Unidos, do TikTok USA, não do TikTok mundial. E o que acontece é que o TikTok não fez isso. O Trump, então, viu que estava acontecendo um movimento perigosíssimo para ele, que podia rachar sua base, que era o quê? Os TikTokers, que a grande maioria dos americanos, começaram a ir para um aplicativo chinês, o RedNote. E começou uma coisa muito forte nas redes sociais, que era, primeiro, um boicote às redes do Mark Zuckerberg, principalmente ao Instagram Reels. Facebook já não é mais tão utilizado pelos jovens, mas ao Instagram Reels um boicote grande. E uma coisa de que todos são iguais nos Estados Unidos e de que todos eles querem espionar os estadunidenses. E aí para o Trump é péssimo, porque ele é o cara da extrema-direita que fala de liberdade. Então ele articulou ali para o TikTok voltar. Só que o TikTok voltou sem que tenha tido um dono estadunidense. O Trump chegou a falar que alguns aliados dele poderiam comprar o TikTok, ficar em negociações. O fato é que a empresa chinesa está enrolando. O Trump teve aí uma derrota, porque ele está sendo enrolado pelos chineses do TikTok, e teve que se curvar aí a uma empresa chinesa. Já começou o mandato dele se curvando em uma empresa chinesa, só que a coisa foi piorando. O Trump falou que ia conversar com o presidente da China e que se não chegasse em algum termo, ele ia impor tarifa de 100% aos produtos da China. Eis que ontem o Trump mudou de opinião e falou o seguinte, ó, Trump muda tom e diz que preferiria evitar tarifa sobre a China. Agora ele não quer mais impor tarifa sobre a China. O que acontece? O Trump recebeu aí alguns estudos de que se ele impor tarifas contra a China, o que vai acontecer é que a inflação vai disparar nos Estados Unidos. Vai ser uma inflação descontrolada. Nível aí, inflação argentina, tá? As coisas vão aumentar 30%, 40%, 50%. É isso que pode acontecer. E o pior, pode ser que tenha um efeito dominó. E aí, pior que efeito dominó, efeito avalanche. Quer dizer que uma coisa é uma bola de neve pequenininha, quando vê essa bola de neve tá gigantesca. Então, o Trump ficou assim, opa, peraí. Acho que meu plano não vai dar tão certo, então eu vou voltar atrás. Agora o Trump disse que quer conversar aí com o presidente da China e falou que ele e o presidente da China, depois eles conversaram, né? Falou que ia ter outras conversas, mas ele prometeu aí, parte da conversa, a China
que é que os Estados Unidos comecem aí uma desnuclearização. E o presidente da China falou, a gente pode desnuclearizar aqui a China, se vocês fizerem aí nos Estados Unidos. E aí a gente pode começar a conversar da área econômica. Mas primeiro, vamos aí para a parte bélica. Vamos desmilitarizar, desnuclearizar. Vamos fazer isso? Sabe o que o Trump falou? Que sim. Ele anunciou ontem que vai começar ele e a China a desnuclearização da China. Ele mandou um recado direto para o Vladimir Putin. Disse que quer conversar com o Putin, que se ele pudesse, ele iria imediatamente para a Rússia, mas que ele tem outros compromissos, mas se ele pudesse, ia para a Rússia imediatamente falar com o Putin e que ele quer aí uma desnuclearização. O Putin deve estar olhando isso e dando risada. Ele deve estar tendo uns dias muito engraçados, o Putin. Deve estar rindo da hora que acorda até a hora que vai dormir com as trapalhadas aí do Trump, que agora está prometendo. Alguém consegue imaginar os Estados Unidos desnuclearizando? Nem sei qual é a palavra em português, eu vi a palavra ele usando em português. Enfim, destruindo suas armas nucleares, alguém consegue imaginar isso? Pois é, eu não. Obviamente tem cara de bravata do Trump, o fato é que a China está exigindo isso aí. E ele se curvou. Então ele já se curvou no lance do TikTok, já se curvou com as tarifas e já se curvou com a máquina bélica dos Estados Unidos. Só que não é só isso não. Não tem nada tão ruim aí que não possa piorar. Os bolsonaristas estavam achando aí que o Trump ia começar a peitar várias democracias aí, principalmente dos países do sul global, e ele ia começar a interferir. Só que não. Trump não está, até o momento, ele não designou aí as equipes para interferir. Eu vou te dar um exemplo. Quando o Biden assumiu, foi uma coisa notória. Em poucos dias já deu para ver como a política externa dos Estados Unidos deu uma guinada e passou a ser muito mais intervencionista. Os governos democratas, pelo menos desse século aqui, do século XXI, são governos muito intervencionistas na política externa de outros países. O governo Obama deu golpe de Estado em dezenas de países, em vários países. Não deu, tentou dar golpe de Estado, não conseguiu em dezenas, mas deu em vários. O Brasil foi uma das vítimas, a Ucrânia também, outra das vítimas. Vários países foram vítimas de golpes de Estado promovidos pelo governo Obama. O Bush, quando ele intervinha, era militarmente. O Trump, ele parou com essas intervenções golpistas, em certa medida, e o Biden voltou com tudo, com intervenções golpistas. Inclusive, eu avisava aqui, se o Biden ganhar a eleição, a diferença é que o Trump talvez tente dar um golpe no Brasil escancarado, o que não é. O que no fim, mostrou que não era o caso. E eu falava, já o Biden ele finge que é amigo e ele coloca ali todo o golpismo ao seu dispor para derrubar o governo Lula. Não pense que o Biden ou a Kamala Harris aí, 2025 e 2026, não vão tentar derrubar o Lula. Vão. Eu já avisava aí os plantonistas. Pois bem, eis que o Trump percebeu que tá ferrando uma parte da economia dele, que é o seguinte: ele quer impor tarifa, só que isso vai aumentar a inflação. E ele precisa de alguns mecanismos para que o dinheiro comece a circular entre o povo americano. Por quê? Porque os estadunidenses estão sem grana, a economia está ruim. Ou pelo menos não estão com tanta grana quanto gostariam de estar. E aí o Trump começou a fazer, sabe o quê? Copiou o Lula. Ele foi peitar o Banco Central. Eu já falei aqui num vídeo passado que o Trump, ele falou que o Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, tem que baixar os juros. Ok, é uma fala. O Lula falou quantas vezes aí que o Campos Neto, bandido bolsonarista, tinha que baixar os juros? Várias. Só que quando o Lula falava isso, de repente o real se desvalorizava e a culpa era do Lula. Aí o mercado financeiro fazia especulação, a culpa era do Lula. Eu lembro, inclusive, no ano passado, em julho do ano passado, a Globo News teve a pior audiência da sua história. Por quê? Porque a Globo News ficou um mês batendo no Lula. Porque o Lula estava batendo forte no Campos Neto. Inclusive, eu falei isso aqui algumas vezes e chegou no Lula a minha mensagem, tá? Eu falei, o governo Lula precisa ter um inimigo em comum e precisa ali fazer sua base engajar contra esse inimigo. O Lula deveria eleger o Campos Neto como seu inimigo. Quando o Lula fez isso, por um mês, o que aconteceu? O Lula teve a sua popularidade subindo. Foi a única vez, desde que o Lula assumiu, que a popularidade dele subiu acima da margem de erro. Por quê? Porque ele começou a falar todos os dias sobre os crimes do Campos Neto. E aí as pessoas começaram a ficar a favor dele.
Aí, mas a imprensa batia forte. Aí o que acontece é que tem alguns covardes no entorno do Lula que tem medinho da Globo. E aí fica, não pode, ó, porque depois a Globo vai te culpar, porque o Campos Neto vai fazer não sei o quê, e vão culpar, falar que o dólar subiu por sua culpa. Só que a Globo já culpa o Lula por qualquer coisa ruim que aconteça na economia, não precisa ele tá batendo no Campos Neto. E aí, o Trump faz a mesmíssima coisa. Agora o Trump elegeu seu inimigo número 1. É a China? Não. É o Banco Central dos Estados Unidos. Trump fez outra declaração aí, olha, nos moldes do que o Lula fez, e falou, agora ele tá, só que o Lula não é autoritário como é o Trump. O Trump foi lá, criticou, falou que a economia tá ruim por causa do Banco Central, isso aí bem, olha, parece até que viu um discurso do Lula e adaptou. Só que aí depois ele fez a parte Trump, né? Ele falou que ele exige que os juros baixem, senão vai ter consequências, viu? Se não baixar os juros vai ter consequência séria. Tá ameaçando, ninguém sabe o que ele tá ameaçando, que ele não tem como ameaçar, porque o Banco Central nos Estados Unidos é aquela gíria que a imprensa adora, independente, é um Banco Central autônomo. Então o Trump não pode obrigar o Banco Central a baixar juros. E o Trump não tem mecanismos para ameaçar o Banco Central, assim como o Lula não tinha mecanismos no Brasil para bater no Banco Central. Você não consegue bater no Banco Central, não é o Banco Central não é como bater no Bradesco, no Itaú, numa empresa. É o Banco Central do país, é um órgão. Então, o Trump está com as mãos atadas e começou a bater forte no Banco Central. Aí, eu vi, estava na capa do Globo, pena que saiu da capa do Globo, se não mostrava aqui o print, a Globo criticando, dizendo, olha, o Trump está aí ameaçando a autonomia do Banco Central. Que coisa! Quando nos Estados Unidos também acontece essa do Banco Central autônomo ser ruim para o país, aí ó, Trump pressiona Fed a cortar juros e agora vem a melhor parte, outra cópia do Lula, hein? E cobra OPEP, que é queda do petróleo. O Trump está cobrando da OPEP. OPEP é a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo. A sigla está bem didática, são 4 letras, você vê aí. Inclusive, não precisa nem traduzir para português a sigla aqui, ó, em português é certinho. Aí o que acontece? Lembra quando o Lula fez baixar o preço da gasolina na Petrobras e aí os analistas da imprensa ficaram assim, olha, porque o Lula não quer seguir o padrão internacional de preços do petróleo, isso vai causar prejuízos à Petrobras, a Petrobras tinha que fazer o programa de paridade internacional e ter preços internacionais do petróleo, o Lula não quer isso e tal, e aí o Lula fez isso e conseguiu baixar bem a gasolina, né? Pois bem, o Trump não tem uma Petrobras, então não tem como ele mandar a empresa baixar o preço, então ele está ameaçando a OPEP agora. Só que a OPEP pratica os preços do petróleo, que são os preços do mercado financeiro. Preço internacional nada mais é do que o mercado financeiro. Tem ali, e qualquer brasileiro, inclusive, pode cadastrar aí numa corretora dessas aí de mercado financeiro e pode comprar e vender títulos de petróleo, inclusive petróleo futuro, né? Você compra um título e esse título vale um barril de petróleo daqui sei lá quantos meses, né? Você compra aí petróleo por cada mês, se quiser. E aí o que acontece? É a lei do mercado, oferta e procura. O preço vai subindo ou baixando de acordo com a lei, com a mão invisível do Deus mercado, como diriam aí os analistas de direito. Só que o problema é que desde que o Biden e os europeus passaram a impor sanções à Rússia, o preço do petróleo disparou no mundo inteiro e nunca voltou ao patamar. No Brasil, o preço voltou a um patamar mais baixo porque o Lula ele colocou ali na Petrobras gente para baixar o preço do petróleo, porque o Brasil tem uma estatal, e a estatal serve ao povo. Então, a Petrobras não vai ficar cobrando, senão a gasolina está 10, 12 reais no Brasil hoje, tá? Então a Petrobras não vai ficar cobrando 10, 12 reais na gasolina dos brasileiros para ter um lucro estratosférico, sendo que a estatal é para servir o povo. Então tem ali uma disparidade no preço do petróleo, porque alguns países cometeram uma política suicida de impor sanções à Rússia, então a Petrobras vai lá e mata no peito esse aumento aí, para que não tenha. O Trump não tem Petrobras, ele passou a ameaçar agora as petroleiras, só que as petroleiras não vão abaixar o preço do petróleo. É óbvio que elas não vão perder dinheiro e ter trilhões de prejuízo só para agradar o Trump. Então começou o governo dele e não passou nem uma semana, ele assumiu na segunda. Não chegou nem na outra segunda,
ele já recuou com as tarifas com a China, já começou a falar em destruir suas próprias armas nucleares, parar o programa nuclear dos Estados Unidos, olha isso. Já começou a copiar o Lula em duas coisas, primeiro batendo no Banco Central e segundo falando para baixar o preço do petróleo. Mudou completamente. Olha, eu imagino o pessoal aí mais de direita que estava esperando ali, olha, o Trump vai ter um governo de direita, agora veremos. Esse pessoal deve estar com uma cara de bunda, assim, pô, o cara tá fazendo tudo o oposto. O pior, tá se curvando a China e prepara, viu? Ele vai se curvar a China bem mais, vai ser um governo em que ele vai se curvar a China todas as vezes que ele tentar esticar a corda. Hoje a China tem muito mais poder de barganha contra os Estados Unidos do que tinha entre 2017 a 2020, mas infinitamente mais. A coisa vai ficar bem feia aí se ele tentar esticar a corda com a China, viu? Esticar a corda eu falo no lado econômico, a guerra econômica, tarifas, tudo mais. A Dilma deve estar rindo à toa e acelerando o plano de desdolarização mundial. Eu quero ver, mas eu tô curiosíssimo para ver o Trump tentar levar a cabo aí tarifa de 100% em algum país do BRICS. Olha, eu tô curioso. Veremos aí o que vai acontecer. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra a extrema-direita. Falou!